Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que tem uma proposta, assim, no mínimo intrigante. Bastante. Recebemos um par de guias chamado O Ritmo Carioca, e a ideia central é usar a cidade do Rio de Janeiro não só como um pano de fundo, mas como uma parceira ativa de treino. Isso. A nossa missão aqui é desvendar essa filosofia. Ela se baseia em duas tríades. Uma física, com ciclismo, natação no mar e qigong. E outra mais energética, com magnetoterapia, som e limpeza emocional. E o que amarra tudo isso é a jornada do autor, né? Exato. Um italiano de Rimini que se muda para o Rio e diz que, ao trocar o mar Adriático pelo Atlântico, encontrou a alma do método dele. Exato. E o que chama atenção logo de cara é que isso vai muito além de um simples plano de treino. É a busca por um estilo de vida, sabe? Com certeza. Tese do autor é que a técnica dele, toda estruturada na Europa, era eficiente, mas incompleta. Faltava alguma coisa. E essa coisa ele encontrou no ritmo, na energia do rio. Na fluidez, talvez. Isso, nessa fluidez quase caótica. A premissa que costura os dois guias é que o corpo físico e o corpo energético não são separados. A performance que a gente vê depende da saúde do que ele chama de nossa ciência invisível, o fluxo de Qi. Certo, então vamos começar pela parte mais concreta, a ciência visível. A primeira tríade é a do movimento. Bicicleta, natação no mar e qigong. O guia descreve uma sinergia muito interessante entre eles. Pois é, a bicicleta fortalece as pernas para a natação desenvolve o tronco para bike, mas ele chama o qigong de a cola que une tudo. O que isso significa na prática? Parece um pouco vago, né? É uma ótima pergunta, porque no começo soa mesmo abstrato. Mas o guia detalha isso de um jeito bem funcional, sabe? Pense no Qigong como a manutenção preventiva do corpo. A manutenção? Isso. Enquanto o ciclismo e a natação criam tensão, encurtamento, o Qigong, com aqueles movimentos lentos, circulares, ele trabalha a mobilidade das articulações, quadris, ombros, coluna. Ah, entendi. Ele descreve, por exemplo, um movimento chamado separar as nuvens, em que você faz círculos bem amplos com os braços. Para um nadador, isso ajuda a soltar o ombro, prevenindo lesão. E para o ciclista? Para o ciclista que passa horas curvado, ajuda a abrir o peito, corrigir a postura. A cola, então, é essa prática que garante que o corpo não se desgaste, que ele se regenere e se mantenha fluido. Como ele chama o sikhismo. Vamos lá. Ele mapeia as rotas clássicas, como o clássico dos clássicos, do Leme ao Leblon, mas isso qualquer aplicativo de corrida faz. O que esse material traz de diferente? Olha, a diferença está na sabedoria local, nos detalhes que só vivência proporciona. As rotas são o de menos. O ouro está nas dicas. Tipo? Ele fala, por exemplo, no horário de ouro, entre 5h30 e 7h30 da manhã. E não é só para evitar o trânsito de pessoas, como seria o óbvio. Não. Ele descreve a qualidade da luz, a temperatura mais amena e principalmente uma certa calma energética na cidade. É uma visão poética, mas também muito prática. E tem a dica que eu achei fantástica, que é o alerta para o perigo invisível. Essa é ótima. As pessoas que ficam, e ele usa essa palavra, hipnotizadas pelo mar e simplesmente atravessam a ciclovia sem olhar. Isso não está em nenhum manual, é puro conhecimento de causa. Exatamente. É o tipo de detalhe que transforma um guia genérico num conselho de amigo, sabe? Mostra que o autor não só treinou ali, mas observou e entendeu a dinâmica do lugar. E essa percepção fica ainda mais forte quando ele fala da natação. A natação em águas abertas, isso. A frase de impacto dele é: o mar não é uma piscina. Sim, ele é bem enfático nisso. Ele descreve o mar como um parceiro de treino vivo e selvagem. Mas na prática, além da metáfora, qual a vantagem de treinar nesse ambiente imprevisível? A vantagem está justamente na imprevisibilidade. Numa piscina, o corpo se adapta. O movimento vira mecânico. No mar, não. Cada braçada é diferente. Certo. Uma onda pode te empurrar ou te segurar. A correnteza exige um esforço constante do core para manter a direção. Isso desenvolve a propriocepção, a consciência corporal de uma forma muito mais sofisticada. O corpo faz microajustes o tempo todo. Você não está só nadando. Não, você está dançando com o elemento da natureza.
E claro, isso exige um respeito e uma atenção à segurança muito maiores. E nesse ponto da segurança, o guia é bem direto. A regra de ouro é nunca nadar sozinho, mas ele vai além. Explica em detalhes como lidar com uma corrente de retorno, a tal da vala. Sim, e essa é uma informação vital. A maioria das pessoas, por instinto, tenta nadar de volta para a praia, contra a corrente. É a receita para o desastre, leva à exaustão. E qual é a instrução correta, então? A instrução do guia é clara e contraintuitiva. Não lute, nade paralelamente à praia. Essas correntes são canais estreitos. Em poucos metros, você sai dela e pode usar as ondas a seu favor para voltar. Nossa, isso é muito importante. Demais. E ele ainda dá dicas técnicas, como a respiração bilateral, para não engolir água da onda, e a técnica de navegação, que é levantar a cabeça a cada 4 ou 6 braçadas, só para mirar um ponto fixo em terra e ver se você não está sendo levado. Ok, o corpo físico foi levado ao limite com um treino intenso, desafiador. Imagino que seja aqui que a segunda parte do guia entra em cena. É a transição perfeita. Depois de toda essa intensidade, como a gente recupera e equilibra o sistema? É a vez do equilíbrio energético, exatamente. O esforço físico gera um débito energético. A segunda tríade é sobre como pagar esse débito e recarregar o sistema. E os pilares são bem menos convencionais: magnetoterapia, meditação sonora e técnicas de limpeza energética. Confesso que quando li magnetoterapia, minha primeira reação foi de ceticismo. Ímãs para recuperação parece algo um pouco esotérico, sabe? É uma dúvida legítima, e o guia tenta abordar isso de forma bem prática, sem entrar em jargões místicos. A proposta não é usar qualquer ímã. Certo. São pares magnéticos específicos, com polaridades definidas. A teoria que ele apresenta é que cada polo tem um efeito diferente no corpo. O polo norte, o preto, teria um efeito sedativo e anti-inflamatório. Ah, então seria para usar depois do treino, numa dor muscular. Isso, ideal para acalmar a inflamação. Já o polo sul, o vermelho, seria o oposto, estimulante, energizante. E como seria um uso prático disso? A sugestão dele é, por exemplo, aplicar pares de ímãos nos joelhos antes de um pedal longo, como prevenção, ou nas panturrilhas e coxas depois, para acelerar a recuperação. Ele apresenta como uma ferramenta biofísica, sabe? Baseada na influência dos campos magnéticos nos íons do nosso corpo. Interessante, a abordagem é mais pragmática do que eu imaginava. E o segundo pilar energético é o som, especificamente o mantra Om. Isso. Isso já é mais conhecido, mas qual é a aplicação específica dentro desse ritmo carioca? A aplicação é focada na sincronização. O guia explica o princípio da ressonância de forma bem simples. Se você tem 2 diapasões e faz um vibrar, o outro, se estiver na mesma frequência, começa a vibrar junto. E o som OM faria isso com o cérebro. Exatamente. A ideia é que a vibração do som pode induzir o cérebro a entrar em ondas alfa, que é um estado de relaxamento profundo, de meditação. Mas o diferencial é a instrução corporal. Como assim? A técnica é expirar o som em 3 partes. A, U, M. O A deve vibrar no abdômen e peito, o U na garganta e crânio e o M é um zumbido que reverbera por toda a cabeça. A dica carioca, claro, é fazer isso sentado na areia ao nascer do sol. Uma experiência completa, então. E isso nos leva à terceira ferramenta, as técnicas de limpeza energética. A que o guia mais detalha é a EFT, ou Emotional Freedom Techniques, acupuntura emocional sem agulhas. Isso. Eu já ouvi falar de EFT para ansiedade, fobias, mas qual a aplicação para um atleta no dia a dia? A aplicação é justamente para o estresse do dia a dia, que impacta direto na performance. A premissa da EFT é que emoções negativas são tipo bloqueios no nosso sistema energético. Certo. O processo é simples, você foca num problema, pode ser essa ansiedade antes da prova, ou essa frustração com o treino de hoje, e enquanto verbaliza isso, você dá leves batidinhas com os dedos em pontos de meridianos da acupuntura,
topo da cabeça, sobrancelha, lado do olho. Isso. A ideia é que essa combinação do foco mental com o estímulo físico dissolve o bloqueio, reprogramando a resposta do sistema nervoso. É uma ferramenta para zerar o estresse no fim do dia. Certo, então temos esses dois universos, o físico, super intenso, integrado ao rio, e o energético, mais sutil, focado em recuperação. A grande questão é como juntar tudo isso num dia normal, sem que a vida vire um cronograma de spa. Essa é a chave. E o guia propõe isso num capítulo chamado Um Dia de Ritmo Energético no Rio. Mas ele deixa claro que não é uma receita de bolo. É um cardápio. A ideia é dar ferramentas para a pessoa gerenciar a própria energia. E quais são alguns exemplos desse cardápio? Como seria um dia típico nesse ritmo? Começaria, por exemplo, com o Qigong e a vocalização do Om na praia, bem cedo. Seria um momento de despertar o corpo e alinhar a mente. Antes do caos do dia? Exato. Durante uma pausa no trabalho, em vez de só tomar um café, o guia sugere a caminhada da alegria. Parece bobo, mas a instrução é caminhar com a coluna ereta, ombros para trás e um leve sorriso no rosto. A postura física alterando o estado emocional. Isso, é uma microdose de bem-estar. Gosto disso, é uma ferramenta que pode ser usada em qualquer lugar. E para o final do dia? No final da tarde viria o treino físico principal, bike ou natação. E logo depois, ainda na areia, uma rodada de EFT para liberar não só a tensão do treino, mas o estresse acumulado do dia. Um banho energético antes de ir para casa. É uma ótima definição. E à noite, a preparação para o sono, aplicar os magnetos nos pés e talvez uma vocalização bem suave de OM para desacelerar o sistema nervoso. Mas isso não corre o risco de virar mais uma obrigação, mais uma lista de coisas a fazer, que acaba gerando mais estresse? Esse é o ponto mais importante que o guia reforça. A chave é a autopercepção. Não é para fazer tudo todos os dias. É para aprender a se perguntar: do que meu corpo e minha mente precisam agora? Entendi. Se o dia foi muito estressante, talvez o melhor não seja um treino de tiro, mas 20 minutos de Qigong. Se a energia está baixa, talvez a caminhada da alegria seja mais eficaz que um café. É uma caixa de ferramentas adaptativa. E é aí que a jornada pessoal do autor amarra tudo, né? A técnica que ele trouxe do Adriático era muito focada na biomecânica, na eficiência. Exato. A experiência no Atlântico, no Rio, parece ter adicionado essa camada de sensibilidade, de intuição. Perfeito. A técnica europeia era o que e o como. A vivência carioca adicionou o porquê e o para quem. O treino deixou de ser uma relação só entre o atleta e seu corpo. Passou a incluir o ambiente. Isso. O sal do mar, o calor da areia, a interação com as pessoas, o som da cidade, tudo isso virou parte do treino, parte da recuperação. O treino ganhou alma. Então, resumindo a nossa análise, o ritmo carioca é menos um plano de fitness e mais um sistema holístico para gerenciar a energia vital. Ele propõe essa dança entre o esforço físico intenso e práticas de recuperação muito sutis, usando a cidade do Rio como um laboratório vivo. Perfeito. E o guia termina com uma frase simples, mas poderosa. A vida é a verdadeira mestra. Isso me leva a uma reflexão final, que vai além do próprio material. Qual seria... O princípio central aqui é encontrar a alma do bem-estar no próprio ambiente. O autor encontrou a dele no Rio, mas a provocação que fica é: como podemos aplicar essa filosofia em qualquer lugar? Como seria criar um ritmo paulistano, por exemplo? Talvez envolvesse correr no Ibirapuera de madrugada e depois encontrar o silêncio numa livraria tranquila. Ou um ritmo amazônico, sintonizado com os ciclos do rio. A questão não é copiar as técnicas, mas usar o princípio de ouvir o ambiente e criar um ritmo de bem-estar que seja pessoal, único e autêntico para onde se vive.